Ok, gente, bom dia. Ok, gente, bom dia. Hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente, tentando fazer de uma maneira mais prática. E a cachorrada está latindo ali toda, avisando o Malik. Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez, nesse momento de estudo da Tua Palavra, nos apresentar diante de Ti e clamarmos mais uma vez para que a nossa vida, o nosso coração seja uma terra boa para receber os Teus ensinamentos, Senhor. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Domingo passado, quem não acompanhou está lá no Facebook, nós falamos sobre a primeira porta, a porta das ovelhas, né? E aí nós explicamos que essa porta ficava ao lado, praticamente na frente, né? Um pouco próximo, mas daria uma ideia de estar à frente da casa do sumo sacerdote. E é interessante, nós falamos um pouco sobre o significado daquela porta e como que ela, ao longo da história, né, cristã, ela vai ter um significado tremendo, não só pelo poço de Betesda, mas também por onde que Jesus vai transitar, principalmente carregando a cruz. Falamos do significado e falamos que essa porta ela tinha uma diferença entre as demais, ela tinha uma sustentação via duas torres, né? E nós falamos que o primeiro significado da torre é o Deus que provê, né? E o segundo significado é o Deus que, que é minha sorte, né? E o que encontro, né, da misericórdia de Deus com a minha sorte faz aquilo que nós comentamos na aula passada. E ao redor dessas duas torres, tá? Das torres de Sem Renanias, você vai ter um muro muito forte. Alguns estudiosos falam assim que a metragem desse muro era diferenciado, a largura, né? E nós falamos também na aula passada que nesse muro ficavam os atalaias, né? Principalmente os arqueiros. E nós falamos de toda aquela simbologia. Agora, o que nós não falamos e vamos falar hoje é quem é que edificou esse muro, quem é que fez, né, a feitura desse muro. Tá? Então, se você não quiser acompanhar, Neemias, capítulo 3, versículo 17 a 19. Versículo 17 começa assim: depois dele repararam os levitas, Reuém, filho de Bani, e ao seu lado, quem ajudou esse levita, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Renadad, maioral da metade do distrito de Keila. E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispá. Outra parte, defronte da subida para a Casa das Armas, no ângulo do muro. Tá? E depois dele reparou o grande Andor, Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Na realidade, até o versículo 20, né? Eu coloquei até o 19. Bom, algumas questões muito importantes antes de nós entrarmos no que nós vamos fazer hoje, que é o estudar o nome dessas pessoas. Primeira questão muito importante, quem vai cuidar desses muros? Se você viu que eram três tipos de pessoas. Primeiro, os levitas, e aqui é uma coisa muito importante, eu sei que hoje essa palavra levita tem uma conotação apenas daquele que canta lá na frente, ou daquele que toca algum instrumento na hora do louvor, do culto, mas se você for percorrer na palavra de Deus, você vai ver que nós, em Cristo Jesus, fomos constituídos reis e sacerdotes. Então, você é um adorador, mesmo que você não esteja tocando um instrumento, mesmo que você não esteja lá cantando, mas você é um adorador. Especificamente, nesse caso, eram aqueles levitas que cuidavam da formatação do templo, tá? Seriam aquelas pessoas que estão ali no altar, na Monte Hebrão, cantando, direcionando ou dirigindo o louvor para com a igreja para chegar até o Senhor, né? Isso nós cremos, essa é a nossa fé, a nossa convicção. Só que para ajudar esses levitas vieram duas pessoas de duas cidades diferentes, mas que é muito importante no contexto, tá? Porque lá para frente essas duas cidades elas vão ser
a base de Davi. Davi, ele vai ter como base 3 cidades, né? Ziglag, Keila e Mispá. Mas sendo que Mispá e Keila são a cidade que ele mais permaneceu, que ele inclusive teve moradia fixa, foi em Keila. É interessante que é como uma legalidade. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada com Deus é o que nós plantamos hoje, né, ecoa na eternidade. O que nós plantamos hoje nos dá legalidade para questões que vão ser avançadas lá na frente. Isso nós precisamos estar entendendo piamente, porque é resultado de configuração do mundo espiritual. Você começa a compreender essa verdade, amado, e você começa a avançar nessa certeza e você chega num ponto muito bacana, né? É a legalidade que foi plantada. Então, para esses muros, né? Quem vai estar trabalhando aqui vão ser algumas pessoas. Mas eu ainda coloquei algumas frases. Que os muros eram edificados pelos levitas, pois o louvor nos leva ao lugar de proteção. Uma das coisas, amado, que eu e você precisamos entender é isso. Primeiro, é claro que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o que nós temos de Bíblia, é claro que ela é o fortalecimento. Ela nos fortalece, fortalece o meu espírito, fortalece a minha alma. Tá? A comunhão com os irmãos me serve de exemplo, de edificação. Então a palavra me fortalece, a comunhão me edifica, mas o que me leva a ter segurança, convicção, paz de espírito é o louvor. Por isso que o louvor quebra cadeias, você já deve ter ouvido falar isso. O louvor rompe grilhões, você já deve ter ouvido falar isso. Por isso que o louvor ele é importante na minha e na sua caminhada com Deus. O louvor ele é fundamental no nosso aprendizado, né, no nosso discipulado. Então, quando você fala do papel que esses levitas estão, aqui interessante que eles estão cuidando de quem? Da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Tá? Então, esse cuidado aqui é tremendo, nós podemos falar muito sobre isso, né, sobre o cuidado para com a casa pastoral. A Monte Hebron não começa um culto, vocês sabem disso, sem orar pelos pastores de Uberlândia. E nós pedimos sempre 2 coisas. A primeira é que Deus levante intercessores. Porque, amado, nós pastores precisamos. Eu tenho atendido alguns pastores, muitos em crises nesse momento, muitos passando dificuldades. E eu, dentro do que Deus me dá condições, eu tenho auxiliado e tem sido bênção. Essa semana recorri a algumas pessoas para fazer uma maneira prática nas 2 casas pastorais e eu fico feliz com as respostas que Deus traz. Tá? Aí alguém me perguntou, mas pastor, quem cuida da sua casa? Eu falei assim, eu creio que é a Monte Hebron. E eu tomo posse disso, amado. E a segunda coisa que eu oro é para que Deus levante mantenedores. Sabe? Pessoas que venham ofertar financeiramente. Pessoas que não perguntem quanto que eu preciso, mas que orem a Deus e falem, Senhor, eu vou ofertar isso. E quando eu falo em oferta, amado, eu não estou pensando em valores. Eu nunca esqueço um dia eu estava lá na Monte Hebron e de repente uma pessoa me deu um valor tão pequeno e aquele valor pequeno foi o que eu precisava para completar a gasolina no meu carro. Então, quando você olha para esse lado, você precisa entender que a provisão de Deus não entra nessas questões do quanto, mas a provisão de Deus entra num aspecto, o quanto você vai ser obediente àquilo que Deus já colocou. Então, precisamos entender essas coisas, tá? Então, nesses muros ficavam os arqueiros, né, e os atalaias, que são representados pela intercessão. E eu já disse em muitos estudos, né, a intercessão, ela caminha de mãos dadas com louvor. E a intercessão precisa ter sabedoria para ser um lugar não de análise, não de questionamentos, mas um lugar de receber os pedidos e orar. O louvor, né, precisa ser um lugar onde a escolha musical não vai ser a critério de qual está fazendo mais sucesso, qual está fazendo menos sucesso, aquela que eu gosto de cantar. Eu sempre falo isso lá quando eu dou aula para os adoradores ou o Ministério de Louvor ali, que tem uma sala de músicos, né, ali no MP, eu falo assim às vezes, tá? Às vezes você está na sua casa escutando um louvor e aquele louvor impactou a tua vida. E se você é um ministrador, você fala, eu vou cantar isso lá com a igreja,
porque vai fazer o mesmo efeito. Não vai, porque a adoração e o louvor é algo espontâneo, mas é algo individual. Então, posicione nesse muro como um intercessor e posicione nesse muro como um adorador. E é isso que nós vamos ver e vai fazer a diferença. Então, a primeira pessoa que nós temos, que o primeiro levita, é o pai, né? O Bani, que significa Jeová me estabelece. Você vai ver que todos os levitas vão ter na estrutura e na etimologia dos seus nomes ou a expressão Jeová ou a etimologia da palavra Jeová. E é interessante isso, que os nomes, eles não eram escolhidos, né, assim, a qualquer critério. Eles eram escolhidos debaixo de oração. Senhor, o que será o meu filho? E eu penso nisso porque às vezes nós escolhemos nomes hoje que estão na moda, né? Eu nunca esqueço quando eu fui apresentar em Campo Grande uma criança e o nome dele era de um artista da época, né, que está fazendo sucesso, e às vezes acontece isso, né? Como um pastor falou para mim, eu já apresentei Michael Jackson para Jesus, né? Porque às vezes você coloca o nome no seu filho por um nome assim que está fazendo sucesso. Não era esse conceito desse povo bíblico nessa época. Eles escolhiam segundo aquilo que Deus colocava no coração dele. Então, Jeová estabelece, Deus deseja estabelecer o seu reino através das nossas vidas. Essa é uma questão muito séria, amado, que nós precisamos entender. Quando Jesus ele volta, e é uma história que eu gosto muito de um pregador, que ele conta isso, né? Uma paráfrase, né? Ele fala que quando Jesus estava voltando, né, depois de acabar o ministério na terra, os anjos vieram recebê-lo e os anjos perguntavam, Senhor, a obra na terra acabou? E ele disse assim, não acabou, mas eu deixei os meus para continuar. E o anjo, o senhor deixou quem? Pedro? Mas o Pedro te negou. Aí o outro, o senhor deixou Tomé, mas Tomé não acreditava em ti. O senhor deixou João, mas João... E de repente cada um começou a colocar os defeitos, né, no caráter de alguns desses primeiros homens de Deus que foram transformados a partir do Pentecoste, porque essa é a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, trazer o caráter e a formatação de Cristo nos nossos corações e no nosso perfil psicológico, com certeza. E Jesus responde assim calmamente, eu não tenho outros. Amados, Deus não tem outro, a não ser você no seu emprego, na sua casa, na Monte Hebron, na sua igreja, para que seja estabelecido o reino de Deus. Jeová é quem estabelece. Quando nós falamos de estabelecer o reino de Deus, nós estamos falando aquilo que Paulo disse em Romanos 14, versículo 17. Que o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz e o reino de Deus é alegria. Nós precisamos entender que a justiça, a paz e a alegria tem que caminhar ao meu lado, porque faz parte do meu chamado. Tá? O filho dele chama Reuem, em hebraico Reuxem, aquele que tem misericórdia. Olha, se eu sou filho, né, e eu entendo que é Deus que me estabelece, eu também preciso entender que Deus me estabelece por causa das suas misericórdias. Somente um filho que tem um pai que crê, né, que o Senhor estabelece, este filho vai ter um coração misericordioso. Então, quando o pai tem uma vida equilibrada, ou seja, ele sabe que é o Senhor quem estabelece, ele gera filhos com um coração misericordioso. O que nós precisamos entender na nossa caminhada com o Senhor, nós queremos às vezes fazer curso de educação de filhos, como gerar, né, filhos perfeitos, filhos que vão enfrentar o amanhã, quando que nós precisamos apenas ensiná-los nos caminhos do Senhor e ensiná-los que é o Senhor que nos estabelece. É o Senhor que vai na frente abrindo as portas. É o Senhor que tem tesouros escondidos para trazer a existência sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, quando nós começamos a entender isso, nós avançamos nessa verdade. Tá? Um outro personagem é um ajudante. Tá? Esse vem da cidade de Keila, né? Asabias. Asabias é Jeová me dá visão. Eu gosto muito dessa palavra, essa palavra vem de uma etimologia da palavra shashon, no hebraico, que é literalmente conseguir enxergar, vamos parafrasear, além do alcance. Tá? Conseguir enxergar aquilo que às vezes não está sendo feito.
Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, o senhor acredita que esses nomes, depois do estudo, eu estava dando aula de hebraico, explicando a etimologia de vários nomes, e coloquei alguns desses nomes aqui, e a pergunta dele foi assim, o senhor acredita que essas pessoas foram escolhidas por causa dos seus nomes? Eu disse não. Essas pessoas foram escolhidas porque Deus já sabia, na sua onisciência, que ele iria usá-la, e Deus coloca no coração dos pais essa direção de colocar este nome. Então eu vejo muito mais um resultado de uma fé, um resultado de trazer à existência aquilo que o Senhor quer para os nossos filhos, né? Então, quando você entende que Jeová me dá visão, para ajudar um que o Senhor estabelece e outro que o Senhor é misericordioso, nós precisamos ter essa visão do reino. Tá? E aqui nós estamos trabalhando esses nomes. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, precisamos andar com pessoas que possuem visão das coisas de Deus. Esse é o momento, amado, que nós estamos passando, né? Numa época de questionamento de coronavírus, numa época de questionamento do futuro do país, numa época e num momento tão complicado politicamente, mais do que nunca, este é o momento que nós precisamos caminhar com pessoas que tenham visões, não visões catastróficas, não visões débeis, né? ou visões alienadas politicamente, né? Visões de direita ou de esquerda ou do centro, mas pessoas que tenham visões daquilo que Deus tem estabelecido. Pessoas que tenham visões e convicção do propósito, do amor e do cuidado do Senhor. Nós precisamos caminhar com pessoas que realmente elas são fiéis e acreditam na provisão de Deus. Porque, amado, não sei se você já percebeu, o pessimismo, né, ele destrói. Você andar com pessoas pessimistas é terrível. E é interessante, né? Que você andar com pessoa otimista, parece que não, você fica meio que descrente, você olha, eu vou andar com pessoas pessimistas, parece que cai mais rápido. Mas, pastor, o que o senhor está falando? Eu chamo vocês para andar com pessoas entusiasmadas. A palavra entel significa ter Deus dentro. Pessoas entusiasmadas, elas não são otimistas e elas não são pessimistas, mas o entusiasmo delas está baseado numa convicção: Deus está comigo. Eu gosto de fazer essa diferença, tá? Porque isso vai fazer todo um sentido na minha caminhada com Deus. Então nós precisamos andar com pessoas que têm esse tipo de visão. E aí um outro levita, né? O pai chama Henadad, que significa Jeová me faz poderoso. Tá? Então, se você tem uma visão e de repente você fala assim, como que eu vou estabelecer essa visão? Como que eu vou trazer esse plano, esse propósito à existência? E aqui você tem um cara que vai dizer, olha, Jeová te fará poderoso. Amado, o que estava no coração de Neemias, e se você ler todo o livro de Neemias, como eu disse no domingo passado, ele foi um cara, ele foi gestor de pessoas, gestor de conflitos, ele foi um cara motivacional, ele foi um cara que percebeu que ele poderia ser instrumento de Deus naquele momento. E ele, mais do que nunca, vai repetir essa frase: a boa e poderosa mão do Senhor está comigo. Então, quando você compreende isso, meu amado, talvez Henadad tem que estar presente, né? Essa frase, essa convicção dos nossos dias de hoje. Como que eu vou enfrentar esse momento do Brasil? Como que eu vou enfrentar esse momento que a saúde está passando por isso? Eu sei de uma coisa: o Senhor me fará poderoso. Tá? Quando você crê nisso, amado, você precisa entender algo tremendo. Uma pessoa que confia no poder de Deus sai do senso da derrota. Se você crê que Deus é poderoso, você é aquela pessoa que sai do teu senso da derrota. Eu acho lindo isso. Tá? Uma pessoa que crê que Deus está no controle, uma pessoa que crê que Deus é o provedor, uma pessoa que sabe que Deus vai na frente, abrindo as portas fechadas, uma pessoa que sabe que mesmo que nós sejamos atacados por abelhas, né? Cercar-me como abelhas, o Salmo 118, mas a boa e poderosa mão do Senhor está comigo.
Salmo 118, Davi fala assim, ó, eles vieram comigo como uma tempestade de água, vieram como abelhas, vieram como espinhos, mas no nome do Senhor eu despedacei. Foi a mesma palavra que ele disse para Saul, no nome do Senhor eu despedacei um urso, eu despedacei um leão, no nome do Senhor eu irei contra esse incircunciso, né, que é uma expressão hebraica, né, alguém que não faz parte, ou alguém que está se levantando contra aquilo que Deus estabeleceu. Quando você começa a entender isso, opa, que bobagem aqui. Quando você começa a entender isso, amado, você começa, deixa eu só chegar onde que eu quero, porque oscilas para a tecnologia. Quando você começa a entender isso, você começa a avançar naquilo que Deus estabeleceu. E quando você entende aquilo que Deus estabeleceu, você vai avançando, tá? No Deus que abre as portas, no Deus que estabelece. Tá? Então, é Deus que vai me fazer poderoso. Então, quando você tem esse senso de que Deus te faz poderoso, aí você avança. Então, o filho dele, né? O filho do Renadad, que o Senhor me faz poderoso, tá? O filho dele é o Bavai, que significa pelas misericórdias de Jeová. É pelas misericórdias de Jeová. É pelas misericórdias de Jeová. Quem que vai me dar esse poder? Quem que vai trazer essa capacitação? As misericórdias de Jeová. Meu amado, é convicção, é certeza que nós caminhamos nessa verdade. É o Senhor que estabelece, é o Senhor que vai à frente, porque as suas misericórdias são estabelecidas sobre a minha vida. Um filho de pai que crê no poder de Deus, sabe que somente as misericórdias do Senhor para sustentá-lo no dia a dia. Somente um filho que crê no poder, que tem um pai, que todos os dias na sua casa, nessa crise que o Brasil está passando, nessas dificuldades que nós estamos enfrentando, somente um filho que tem um pai que diz, meu filho, creia no poder de Deus. Meu filho, Deus é a resposta. Deus está no controle. Deus está no comando. Meu amado, quando eu prego na Monte Hebron e eu repito muito essa frase, que Deus vai trazer existência, que Deus é poderoso, que Deus está indo na nossa frente, não é uma frase neurolinguística de um poder positivo, de maneira alguma. É uma frase que sai do meu coração porque eu sei o quanto que Deus é fiel. Essa madrugada Deus estava me levando a refletir o quanto que Ele tem sido e foi cuidadoso. E Ele me fez lembrar algumas situações antigas que até passou-se despercebido. Pequenos cuidados, né? Pequenos livramentos que eu tomei conhecimento que Deus estava provendo, trazendo a existência sobre a minha família, sobre a minha casa. E uma das coisas que eu quero sempre deixar como legado na minha família, na minha casa, para a vida do Malik e da Cadeja, e para a Monte Hebron como pastor, é esse legado. Um Deus que é poderoso para trazer a existência e fazer infinitamente mais daquilo que eu acho que eu preciso. Nós estamos, e repetimos isso várias vezes, mas é um fato tão maravilhoso, né? Que nós precisamos parar isso sempre, né? Enquanto nós queríamos um pequeno concerto no telhado da Monte Hebron, Deus fez infinitamente mais. E eu creio, amado, que depois dessa quarentena, Deus vai fazer infinitamente mais. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Mas eu sei que vai chegar um tempo de nós trazermos à existência pessoas não oriundas de igrejas, porque uma das coisas que eu falo, às vezes tem igreja que está inchando, né? Não está crescendo. Mas que possamos entender que esse é o momento de evangelizarmos, esse é o momento de falarmos, tá, do poder de Deus, da graça de Deus, para pessoas de bom coração, mas que não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um bom coração não herdará o reino dos céus. E nós precisamos entender isso. Tá? O pai dele é Yeshua, né, que é uma da etimologia do nome de Jesus, Josué também. Jeová é o meu socorro. Interessante que o nome Josué vem dessa etimologia.
E Josué talvez foi aquele cara que entendeu perfeitamente isso, né? Eu serei contigo. E quando ele vai enfrentando, levando o povo, Josué, né, para a terra prometida, uma das certezas que Josué tinha, se deparando com os muros de Jericó, se deparando com os amalequitas, os amorreus, os jebuseus, né? Uma das certezas que Josué tinha era que Jeová, Deus, era o socorro dele. Meu amado, nós precisamos entender isso nesses dias. Nós precisamos viver isso nesses dias. Nós precisamos acreditar, mas não apenas na nossa razão, mas nós precisamos acreditar na nossa razão, no nosso espírito e na nossa alma, né? Nessa tricotomia que nós somos. Nós precisamos acreditar que Deus é o nosso socorro. O nosso socorro virá do Senhor. Davi, ele vai falar isso, né? De onde me virá o meu socorro? Talvez é uma pergunta que diante dessa calamidade em todas as áreas, quando eu falo em todas as áreas, eu estou falando na área de saúde, sim, nós estamos literalmente passando por uma experiência que muitos não passaram, muitos não viveram, tá? O Abílio Diniz, um empresário brasileiro, semana passada na revista Veja, página amarela, né? Ele fala um pouco sobre isso. Ele fala assim, olha, eu já vivenciei tantas crises, mas tantas crises. E ele começa desde 64, lá do golpe, ou da implantação da estrutura militar, do salvamento do Brasil, né? Que a história chama de golpe militar, mas que eu entendo de que foi um livramento. E ele vem caminhando a Revolução Estudantil em 68, depois ele pega o Bush de 70, depois ele vai pegando algumas situações e ele fala assim, olha, eu passei por tudo isto, mas eu sei que toda crise, ela me constrói ou me destrói. Até hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso, se Deus não mudar a palavra, eu vou pregar sobre Jó, naquele momento que Jó entendeu exatamente isso, ó, como que eu vou sair dessa situação? De que maneira que eu vou sair dessa situação? E às vezes é uma pergunta que nós precisamos entender. Eu, Silas, profetizo na minha casa, profetizo na Monte Hebrão e profetizo na sua vida também, meu amado. Jeová, o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso socorro. Tá? O que você anda dizendo, amados, diante dos desafios e incertezas que às vezes cercam a sua vida? Porque eu sempre falo, quando eu atendo o casal, né, que estão os dois lá no meu consultório, e às vezes eles começam a falar coisas, e alguém, ele disse isso, ou ela disse aquilo, e eu pergunto, em que momento isso foi falado? No momento da briga. Eu digo, esqueça, deleta tudo. Porque no momento de uma briga, de uma temperatura emocional, as pessoas às vezes falam coisas que não são verdadeiras. Elas falam coisas para magoar, para machucar. Então eu falei, deleta. Tá? E eu sei que às vezes diante de uma crise nós podemos estar falando coisas que não são verdadeiras. Mas se o meu coração estiver cheio da graça e da misericórdia, mesmo que eu fale nas emoções ou pelo impulso, não vai sair da minha boca nenhuma palavra de destruição. E eu falo para os casais assim, você quer na hora de uma briga ter palavras boas, então semeie e plante palavras boas no seu coração. Meu amado, você quer na incerteza de uma crise ter palavras de fé, então plante fé no seu coração. E declare que o Senhor Jeová é o teu socorro bem presente. Tá? O filho dele chama-se Ezer. Ezer significa Jeová é o meu tesouro. E é interessante aqui, amado, porque eu coloquei um filho que viu o seu pai acreditando no socorro do Senhor, irá querer ter esse tesouro. Um pai que em todo momento profetiza, um pai que em todo momento diz, meu filho, Deus é o nosso socorro. Tá? Esse pai vai gerar filhos que vão desejar esse tesouro, que vão desejar estar com esse Deus que é o socorro bem presente. Uma das coisas que eu tenho falado na Monte Hebrão é exatamente isso. Deus é o provedor dessa casa, Deus é o sustentador dessa casa e Deus é aquele que gera e deveria gerar, se você permitir, no seu coração um desejo de estar com esses tesouros.
Essa é uma questão, amado, que nós precisamos compreender e avançar. Essa é uma questão que nós precisamos entender muito nesses dias. Nós estamos criando, e eu vejo isso no geral, uma igreja brasileira formatada apenas em eventos, né? Uma igreja brasileira formatada em encontros, e muitas vezes trabalhando apenas o emocional, né? Foi maravilhoso, foi grandioso, mas uma igreja que não está preocupada, algumas delas, tá? E isso é uma chamada para nós, não está preocupada com o discipulado. E uma das coisas, amado, que eu tenho visto e eu já estou vendo, e eu tenho medo como será o futuro, que tipo de geração que nós estamos criando. Talvez uma geração, né? Ok, nós nos entusiasmamos com aquele, com descende, com o tanto de jovens adorando o Senhor, né, que estiveram lá em alguns estádios. Ok, mas e aí? E aí? E depois daquilo? Quando uma igreja ela se fecha somente na estética, no evento, essa igreja cai exatamente lá na condenação do profeta Amós. Então, quando você acredita realmente que o Senhor é o teu socorro, que o Senhor é o teu provedor e que você não vai viver de campanhas ou de monte, tá? Você vai desejar esse tesouro maior, que é a minha vida diante do altar. Isso tem que fazer toda uma diferença, tá? Um outro personagem, o Zabai. O Zabai significa eu sou puro. O Zabai vai ser pai, né, de um nome muito conhecido no meio cristão, já estou chegando lá. Mas o Zabai, eu coloco aqui o seguinte, não basta falar aos homens sobre Deus, é preciso conhecer a intimidade de Deus. Então, quando você pensa em pureza, amado, porque a palavra de Deus faz isso aqui, e Jesus fala isso, ó, bem-aventurados os puros de coração, porque eles conhecerão, porque eles verão a Deus. Quando você vai para Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 12, fala que uma nova aliança foi escrita no meu e no seu coração. E essa nova aliança, ela traz a promessa do Senhor de que eu e você seríamos e seremos nação santa, povo eleito, aquilo que Pedro vai falar na sua carta. O capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, fala que por causa dessa pureza, eu e você podemos ter ousadia de entrar e termos uma intimidade com Deus, ousadia de vivenciarmos esse caminhar com Deus. E é isto que talvez tenha que ser a minha chamada no dia a dia. E aqui nós podemos fazer algumas perguntas. E por causa dos nossos tempos, vou só colocá-las para você. Primeiro, como é que é a sua intimidade com Deus? É aquela intimidade de abrir a Bíblia, ler um versículo, amém, pronto. É aquela intimidade de pegar uma caixinha de promessa, ver o que está escrito lá e dizer, Senhor, obrigado, cumpra. Aquela intimidade de talvez sentar para lá, o Senhor abençoe esse dia de hoje, faça isso, faça aquilo. Qual que é a sua intimidade com Deus? Você sabe, às vezes, sentar no sofá, ou mesmo deitado na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro, fechar os seus olhos, se aquietar e dizer, Senhor, eu te amo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. Às vezes, amado, eu vejo nós procurando tantas intimidades, né, com Deus de uma maneira tão errada. Nós precisamos adentrar no lugar secreto. Nós precisamos buscar o nosso lugar secreto. Aquele lugar onde Davi, às vezes, só ele, Deus, pegava a sua harpa e começava a louvar e começava a declarar ao Senhor, reconhecendo da grandeza e da bondade do Senhor. Às vezes, nessa agitação do dia a dia, nós temos tanta correria, mas nós não avançamos, né, nesse lugar de intimidade, esse lugar onde o Senhor ia, né, lá na criação, bem no início da nossa caminhada da humanidade, ele ia todos os dias lá para ter essa intimidade com Adão. Eu sempre falo na Monte Orão que Deus não ia lá conferir o que Adão tinha feito naquele dia, mas ele ia lá para ter essa intimidade, para dizer, e aí, Adão, como é que foi? Uma das coisas que eu gosto muito, e a Bíblia fala muito pouco sobre esse personagem, aliás, quase que nada sobre ele, é Enoque.
Tá? Nós conhecemos Enoque mais pela grande discussão teológica dos livros apócrifos, né, que ele escreveu, os livros que Enoque escreveu, considerados apócrifos. Mas uma das coisas que eu gosto ali que é a definição que a Bíblia fala dele. A Bíblia não fala se ele foi um grande pregador, um grande músico. A Bíblia não fala se ele foi pastor de um grande rebanho, pequeno rebanho, rico ou pobre. A Bíblia só fala, ele tinha intimidade com Deus. A palavra andar, no hebraico, a palavra derek, que ela vem dessa etimologia, né? Você tem um estilo de vida que esse transformado em intimidade. Então, nós podemos dizer que o estilo de vida de Enoque era este. Ele andava com Deus, ele conhecia este Deus. Tá? E o filho dele, como eu falei, muito conhecido, né, esse nome, Baruque, tá? Somente alguém, tá, que conhece, alguém que tem intimidade, pode gerar um filho como Baruque. Jeová me abençoa, ou, como é mais conhecido no Brasil, sou abençoado. A palavra Baruch, ou palavra vem da etimologia Barak, que significa criar do nada, ou uma palavra que eu uso muito, trazer à existência. Tá? Quando o mundo estava em caos, através da palavra e do poder da palavra, Deus trouxe à existência o alinhamento, Deus trouxe à existência o firmamento, Deus trouxe à existência a separação entre mar e terra, Deus trouxe à existência as estrelas, e pelo poder da palavra, Deus trouxe à existência a minha vida e a sua vida. E pelo poder da nossa palavra no Senhor, nós traremos à existência as promessas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Por isso não é tempo de murmuração, por isso não é tempo de reclamarmos, mas é tempo do profético. É tempo de nós avançarmos e declararmos que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é a nossa base, porque Ele é aquele que nos abençoa. Tá? Um lar que vive uma santidade gera uma geração abençoada. E um lar que vive em santidade, amado, não significa que esse casamento não tem brigas. Todo casamento tem brigas. Todo casamento tem, às vezes, aquele momento onde há uma discussão, onde, às vezes, aquela sintonia, né, não está alinhada. Mas, às vezes, a gente precisa aprender com muita paciência, sintonizar. Eu sou do tempo, amado, que posto de gasolina só vendia gasolina. E no meu tempo havia um rádio, e às vezes era a luz ou a pilha. E às vezes você ligava o rádio, né? E ele estava com barulho horrível, porque ele estava fora da sintonia. E não era simplesmente você virar assim, como é hoje, digitalizar, você só aperta o botãozinho, ele mesmo vai lá. Era você que tinha que fazer isso. E às vezes você tinha que ter uma paciência para pegar aquele botão, às vezes um botão redondo assim. Se você passasse um pouquinho, você tinha que, sabe, sintonizar. Às vezes, amado, numa caminhada dentro de uma estrutura familiar, nós precisamos ter aqueles que fazem isso. Que seja a sintonia. Aquele que fala, não é bem assim. Aquele que traz essa verdade. A nossa caminhada com Deus, às vezes, amado, nós precisamos ter essa paciência de sintonizar o nosso espírito nas regiões celestiais. Porque às vezes nós queremos só apertar digitalizado, prático, já pum, já está. Não. Às vezes nós não queremos gerar isso nos nossos corações. Há uma palavra que eu amo no hebraico, a palavra gerar, tá? E que é um processo lento, mas é sólido, e ao término dele vem à existência aquilo que ele foi gerado. Talvez é por isso que a palavra gestar, de gestação, em uma mulher é isso, né? Ela está grávida e tem todo aquele processo da gestação, às vezes dolorido, às vezes difícil, às vezes requer alguns cuidados extra, mas chega uma hora que aquilo gera uma criança, e quando ela pega aquela criança, né, um bebezinho no colo, não há nem como pensar nas dificuldades, nas dores, né? Vamos dar um nome a essa criança, vamos chamar de Helena.
De repente, a mãe da Helena teve muitas dificuldades, foi um processo de gestação difícil, mas quando ela pega a Helena no colo, ela não fica pensando, ah, Helena, que trabalho que você me deu, ah, Helena, como foi dolorido. Não, ela vive aquele momento. Eu acho que essa é a palavra Baruch ou Barak, né? Que significa você estar gestando algo, mas crendo que aquele algo está sendo formatado, você sente, a mãe sente todo o processo, não apenas o crescimento da barriga, mas ela sente as coisas se mexendo ali dentro. Espiritualmente, aquele momento que você sente, você não consegue explicar. E às vezes Deus usa profetas, Deus usa insights, né? Para chegar ao teu espírito e dizer, continue que eu estou contigo. Mas você sabe que está sendo gerado uma bênção de Deus no seu coração. E aí você avança e você começa a entender. O que nós vamos fazer agora, amado? Quando você vê, tá, as duas cidades, Mispá e Keila, e os ajudantes vindo dessas duas cidades, eu acho algo tremendo no mundo espiritual. Porque, como eu disse, as 3 cidades vão servir de base para Davi lá na frente, que era um adorador, tá? Foi Mispá. E quando você vê as pessoas saindo dessa cidade, então veja aqui, Keila, ela tinha sido saqueada, Davi tinha morado nessa cidade, tá? Davi, ele fez uma base ali, Mispá também e Ziklag, são as 3 cidades. Nós estamos falando aqui do momento bem à frente, quase 400 anos depois do reinado de Davi. Mas eu gosto de pensar que essas pessoas, né, que saíram dessa cidade, eles tiveram um legado, que foi o legado da presença de Davi, né, do coração de Davi de adorador. Então, quando você tem uma igreja com perfil de adoração, quando você tem uma igreja com perfil profético, às vezes essa igreja está plantando hoje e você não sabe o que vai sair amanhã. A minha tia Ruth, ela foi professora do Ministério Infantil muitos anos. E alguns anos atrás foi feita uma homenagem para ela que eu achei maravilhosa. Eles tiveram o capricho e o cuidado de ir atrás de muitas crianças que iam para o Ministério Infantil, que às vezes tem pai que acha que está sendo levado para brincar, outros pais podem achar que está sendo levado ali para não atrapalhar o culto. Não. O Ministério Infantil é um lugar onde está sendo preparada uma geração. E se você entende que a próxima geração tem que ter base, então você deveria ser o primeiro a trazer seu filho para o Ministério Infantil. E o que fizeram? Foram atrás de alunos, né, crianças que passaram pelo Ministério Infantil, porque ela dava todas as aulas. Ela tinha um curso da PEC, ela dava todas as lições. E como foi bonito saber que muitas daquelas crianças, a maioria eram pastores, ou eram alguns empresários com temor de Deus, e todos eles lembraram de historinhas ou de frases que a tia Ruth colocou na sala de aula. Então, Keila e Mispá, para mim, é um plantio que Davi fez. Como é que nós vamos encerrar? Eu dou aula de hermenêutica e semana passada eu dei uma aula sobre paráfrase, que é você juntar, né? Você faz a exegese do texto, que é o que nós fizemos, você pega o que essa palavra diz no hebraico e você coloca ela em forma de frase. Então, nós fizemos, e eu quero declarar que a partir de agora será um profético sobre a tua vida. Sobre a tua vida, amém? Então, o que nós vamos profetizar? Com os nomes que nós estudamos. A primeira palavra profética que eu vou dizer para a tua vida é essa. Que o Senhor te estabeleça, Bani, e creia, que você creia nas suas misericórdias, Reuem. Bani o Pai, Reuem o Filho. Amada, a primeira profecia, a primeira palavra profética que eu coloco sobre a tua vida nesses dias que nós estamos enfrentando é o que o Senhor te estabeleça e que você venha a crer que as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Que você creia nisso, que essas misericórdias são trazidas à existência. Segunda palavra profética, confie nos planos de Deus, Asabias,
e confie em seu poder, redadade, e creia em seu socorro, jejua, e faça dele o seu bem maior. Meu amado, eu declaro que nesses dias você vai confiar. E se você tem dificuldade, faça que nem a mensagem de hoje, que foi a mensagem do domingo passado, a mesma ideia, tá? Quando hoje nós vamos ver aquele momento que Jó pede, Senhor, então me ensina. Então me ensina. Se você não sabe confiar, então peça isso, Deus, então me ensina. E confie em seu poder. E creia no seu socorro. E faça essa verdade ser o seu bem maior. E por último, amado, tenha uma vida pura, Zabar, e gere uma vida abençoada, Baruch. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor estabeleça essa verdade sobre a tua vida e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém? Amado, foi um teste, nós vamos ver depois o feedback e eu espero que tenha dado tudo certo. Eu me atrapalhei um momento aqui nos slides, mas nós estamos aqui aprendendo. Por que está sendo feito isso? Porque quando nós retomarmos, não agora, mais para frente o aulão, porque vai ser muito difícil gravar lá por causa da luminosidade e por causa das perguntas. Uma das coisas enriquecedoras do aulão são as perguntas e as contribuições. Eu mesmo, muitas vezes, pego um papelzinho ali, anoto. Tem uma pessoa ali que já disse várias coisas edificantes, ele não gosta de ser identificado, né? Eu já anotei e já levei em sala de aula. E lá em sala de aula eu cito o nome, porque ninguém conhece ele, então eu deixo mais à vontade. Então nós não vamos parar, então seria muito difícil gravar lá na igreja. Mas o aulão vai ser gravado desse formato que você está recebendo agora e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Senhor, que a tua palavra seja remo em cada coração, tudo aquilo que foi falado na carne caia por terra, mas que venha a existência em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?